Mais cedo, o presidente Lula estava em Brasília com Fernando Haddad para lançar aquelas alterações no imposto de renda. Tem uma reportagem aberta aqui, ela fala que a renda até R$ 5.000 vai ser isenta, não este ano, até a partir da aprovação, talvez 2026. Quem ganha até R$ 7.000 terá desconto. Essa é a proposta para o imposto de renda, e para esse grupo de contribuintes, a proposta prevê desconto até R$ 312,89 a pagar para garantir que, ao final do imposto de renda, seja zero. O governo estima que 10 milhões de contribuintes que hoje são tributados ficarão isentos com a medida. Quem tiver renda entre R$ 5.000,01 e 7 mil também vai ser beneficiado, mas a isenção vai ser parcial. Nesses casos, o desconto sobre o imposto a pagar será decrescente até zerar para rendimentos a partir de R$ 7.000. Dessa forma, quem ganha R$ 5.500, por exemplo, vai ter um desconto de 75% sobre o imposto a pagar. Aqui, ó, na reportagem, tem exemplos, 5.000, 5.500, e aqui o imposto sem o desconto e o desconto, né? Para quem ganha 5.000, desconto de 100%. Para quem ganha 6.000, desconto de 50%. 7.000, não vai ter mais desconto. A Mariana Londres está conosco, nossa colega colunista aqui do UOL, de Economia. Seja bem-vinda, Mariana. Boa tarde. E essa medida, hein? Tem uma contrapartida, que seria tributar pessoas que ganham salários altos, né? Uma renda alta de mais de R$ 50 mil por mês. Qual que é a expectativa em relação a esse debate em Brasília? Deve ser quente, hein, Mariana? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com a Andresa, com o Ricardo Couto, que é a pessoa que a gente acompanha o trabalho aí há muito tempo. Li os livros do Ricardo Couto quando eu estava na faculdade, sempre uma delícia. Voltando aqui a Brasília, esse calor de Brasília. Hoje, além de quente, a gente teve esse anúncio, que é importantíssimo para o governo nesse momento, é importantíssimo para o presidente Lula, que enfrenta uma situação de popularidade baixa, e agora lança essa medida que vai, como a gente estava olhando os números, vai ter um impacto importante na vida de 10 milhões de brasileiros, um valor mensal que volta para a mão desses consumidores. Eles não vão estar pagando imposto e eles vão ter essa renda extra, digamos, no ano que vem. Tem algumas coisas que a gente tem que observar em relação a isso. Uma delas é a questão da compensação. É uma preocupação muito grande se essa conta vai fechar. E o projeto de lei, o texto do projeto de lei, acabou de sair. A gente acabou de receber o texto aqui, eu estava dando uma olhada e ele realmente, essa compensação, ela vai ser feita sobre os super ricos, que o governo chama de super ricos, que ganham acima de 50 mil reais no mês, e vai ter uma retenção na fonte de lucros e dividendos recebidos por essas pessoas. E o texto do projeto de lei, ele pega bastante esses contribuintes, ele mira os contribuintes que recebem de uma fonte só de renda. Então, é uma renda de uma empresa, que ele está recebendo o lucro e dividendo daquela empresa, esse contribuinte vai ter uma retenção na fonte de 10%. Essa era uma das grandes dúvidas que a gente tinha, como que ia ser feita essa apuração, porque, afinal de contas, se a medida for aprovada agora, esse ano, ela vale a partir de janeiro. A partir de janeiro de 26, se tudo der certo, como o governo está programando, esses contribuintes, 10 milhões, deixam de pagar imposto, esses que ganham até 5 mil deixam de pagar o imposto, e o governo precisa arrecadar na outra ponta. Ele fazendo essa retenção na fonte, ele já garante uma entrada imediata de recursos. Aí a gente vai ter que também ver duas questões econômicas importantes no ano que vem. Se isso vai ter um impacto inflacionário, qual vai ser o impacto inflacionário desse recurso que sobra na mão desses contribuintes. E a outra questão também é que o resultado das contas do governo tende a ser melhor no ano que vem. Porque se você já vai ter essa retenção de fonte, desses recursos, se tudo der certo, se as contas do governo tiverem fechadinhas e entrar bastante recurso suficiente para compensar essa perda de 27 bilhões, isso melhora a situação do governo, porque pode ter uma sobra desse recurso que está sendo retido na fonte, e essa sobra só vai ser compensada no ajuste anual do ano que vem, do ano seguinte, que seria 2027. Desculpa se eu fui confusa, mas Não, nem estou um pouco. tentando aqui. Tá Estou tentando ótimo. colocar as informações, que economia é sempre complicado, Coach. Posso fazer uma pergunta? Pode, diga lá. Claro.
Mariana, nossa salada enorme de números aí, que a gente fica meio perdido, quem não é chegado em matemática, né? É um número que me chamou muito a atenção. Vamos ser beneficiados pela isenção do imposto de renda, mais de 20 milhões de brasileiros. E para compensar isso, né, eles vão cobrar, você falou, de quem ganha acima de 50 mil, os super ricos, e dividendos acima de 1 milhão. Aí eu vi o seguinte, que esses que vão ser taxados, né, são cerca de 140 mil. Olha o tamanho da injustiça social no Brasil. Quer dizer, a renda de 140 mil vai ser suficiente para bancar a isenção de 20 milhões de contribuintes. Não é impressionante isso? É impressionante. Eu E acho que, me na parece verdade, que o Congresso não vai aprovar isso. Essa parte dos super ricos aí, a isenção tem tudo para ser aprovada, mas a parte dos super ricos não está garantido, não. Eles Pessoal, vou fazer o vão seguinte tentar só. impedir. Tem que fazer um intervalo agora para a TV. O papo tá bom, a gente já volta falando mais sobre a isenção do imposto de renda, as mudanças do imposto de renda. Fica aí que a gente volta já. Bom, o intervalo foi só para a TV, no YouTube continuamos. Coach, perdão, te interrompi. Você tinha concluído? Eu já tinha feito a pergunta para a E aí, Mariana. Mariana, pode responder. então, o que eles têm falado é que essa isenção, porque tem toda uma escadinha dentro das faixas, né? Beneficia de 5 mil, mas os isentos são até 5 mil. Esses isentos até 5 mil são 10 milhões. O 20 milhões eu acho que é a conta que pega quem vai ter desconto para cima. Em relação a esse argumento que o coach trouxe, ele é o argumento que está sendo usado pelos partidos da base, mas da base bem próxima do presidente Lula. Então, por exemplo, você fala com um deputado do PDT que tem um histórico próximo do presidente Lula e um histórico de trabalhismo, eles usam esse argumento. Eu estava falando com o deputado Mauro Benevides, que é um deputado que é economista, então sempre está conversando com a gente. Ele usa esse argumento, esse argumento de que não é possível você ter uma distorção tão grande, você ter poucos brasileiros que, por uma legislação atual que nós temos, de isenção desses lucros e dividendos, acabam pagando muito pouco, menos de 10%. E você tem lá uma professora que ganha 5 mil reais e que está pagando uma alíquota efetiva. é, a gente tem que fazer a conta, porque não chega a 27, mas ela está pagando uma alíquota efetiva de 10, 15, e quem está ganhando 50 mil por mês, até né, valores 600 mil por ano, 1 milhão por ano, está pagando uma alíquota efetiva muito baixa. Então, esse vai ser o argumento central desses partidos em relação a esse projeto. O que eu acho que as questões que a gente vai ter, as disputas políticas maiores que a gente vai ter, por exemplo, o PL, né, que é um partido, que é o partido principal, partido de oposição ao governo, ele já está colocando, exigindo uma contrapartida do governo, num ajuste de gastos, por exemplo. Ele vai fazer uma pressão política em relação a isso. Ele não vai conseguir fazer a pressão de não aprovar. É muito difícil você não aprovar essa isenção, porque ela realmente ela vai colocar dinheiro na economia. Então, acho que a gente tem que observar essa questão os argumentos que os partidos vão usar, principalmente o PL já sinalizou que vai nessa linha do PL de gasto, da questão dos gastos, e a gente vai ter também discussões ali importantes em relação a estados e municípios. Isso a gente tem que ver como vai funcionar, porque estados podem perder repasse do fundo de participação e os municípios também arrecadação pelos servidores Mariana, dos municípios. só um Diga. instantinho, a gente está voltando aqui para a TV, já te passo a palavra de novo. Lá. Estamos de volta agora também na televisão. Mariana está respondendo ao Ricardo Couto. Antes do intervalo, o Couto falou sobre a diferença, né? 140 mil pessoas que recebem super salários, com eles pagando a mais no imposto de renda, né? O que seria justo, cobriria 20 milhões, né, Couto, de brasileiros que recebem até 5 mil que vão ser isentos. A Mariana está comentando aqui para a gente. Diga, Mariana. Diego, Então, estava só antes da dizendo que. Mariana concluir, Diga. eu queria só emendar uma pergunta naquilo que ela estava comentando, que aí acho que já era o assunto que eu queria entrar.
que é com relação aos estados e municípios, exatamente com relação a isso, que é o que ela estava comentando ali para o pessoal do YouTube. Vai ter tem uma arrecadação dos estados e municípios com imposto de renda, né, dos servidores públicos e estaduais de 12,5 bilhões de reais, que seria uma receita que eles poderiam aí perder. Só Pernambuco tem uma conta que seria 1,4 bi. E como que você estava explicando, entrando nesse assunto, eu queria entender também como é que vai se dar essa compensação aí dos estados e municípios, que isso sim pode criar, né, resistências ali no Congresso. Também não acredito que o projeto não seja aprovado, porque é um projeto eleitoreiro, que vai distribuir... Na verdade, ele é um projeto eleitoreiro mais importante, porque ele faz uma redistribuição ali dos recursos ali no imposto de renda. Então, vai ter ali um choque, eu acho, no Congresso entre essas duas pontas. Mas queria ouvir um pouco sobre como que os estados e municípios estão vendo essa medida. Existe uma preocupação dos municípios, eu senti essa preocupação mais forte com os municípios, mas tem uma preocupação com os estados também, mas a gente acaba ouvindo muitos municípios porque tem essa característica que ainda é muito forte no Congresso, bem municipalista. Eles têm uma preocupação que é legítima, porque eles recebem esses recursos do imposto dos seus servidores, dos servidores municipais, que recolhem para os cofres dos municípios. E esse dinheiro não é repassado para a União. É um dinheiro que fica no município. Como o grosso dos servidores tem um salário nesse valor, vai ter uma isenção muito grande dos servidores. Então, os municípios não vão arrecadar na outra ponta, que é a ponta dos super ricos. Esse recurso não chega para os municípios. Então, a gente vai ter uma discussão de como que os municípios vão ser recompensados com essa perda de arrecadação. Isso, para mim, está claro. Não sei se vai ser criação de um fundo ou se o repasse do fundo de participação dos municípios. Não sei ainda qual vai ser essa discussão, mas essa discussão vai vir. E dos estados também. E a gente sabe que tanto governadores como prefeitos, tanto a questão municipalista como a dos estados, ela tem um peso no Congresso. Então, se os estados e os municípios não tiverem contemplados, a dificuldade de aprovar esse projeto fica grande. A gente vai ter que chegar num consenso. E a gente também espera, eu acho que esse debate ele é super importante, ele tem como a Andressa trouxe, ele tem uma questão eleitoral muito forte. Então, eu acho que não vai ser um debate fácil, vai ser o principal debate desse ano econômico aqui no Congresso, além das questões de orçamento e emendas que a gente já está acostumado a cobrir. Vamos acompanhar contigo, Mariana. Obrigado, viu? Volte sempre. Bom trabalho para você em Brasília. Uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.